quando eu começo a estudar a história de Davi, eu começo a ver características, virtudes de um homem vencedor. Quando você começa a estudar a trajetória deste menino, você vai ver que os passos que ele deu foi os passos que lhe levou a ser hoje um rei reverenciado e um rei muito hoje reconhecido, tanto no meio dos judeus como no mundo inteiro. Quando eu olhei para esta mensagem, eu aprendi algo, que existiram alguns segredos que levaram Davi a ser este homem que ele se tornou. Um rapaz que saiu de uma família humilde, um rapaz que saiu do meio do campo, mas que se tornou um homem de sucesso. E aqui eu aprendo, através desse segredo, que eu e você também podemos alcançar esses mesmos passos que Davi alcançou, se nós também tomar as mesmas atitudes que ele tomou. Quando eu olho aqui, eu vejo que Davi foi este rei vencedor, esse rei que venceu batalhas, esse rei que é conhecido como o coração de Deus, porque primeiro, se você olhar para a vida de Davi primeiro tinha uma característica ou um segredo especial que o levou a isso. Davi era um homem que ele obedecia a princípios. Sabe o que eu quero que você entenda hoje com esta palavra aqui nessa noite? Que para nós vencer, para nós alcançar o nosso objetivo, nós não temos que esperar a sorte bater na porta da nossa casa. Há pessoas que não conquistam os seus sonhos, os seus objetivos, não alcançam algo que ele quer da parte de Deus, porque ele pensa que as coisas vão vir na sua mão. Ele pensa que vai chegar a 30 anos, 35 anos, 40 anos, e que o milagre vai vir da casa dele. Não é assim que as coisas vão acontecer. Você tem que entender que Deus honrou Davi, porque Davi fez a parte dele. E sabe o que é obedecer princípio? Eu tenho uma lista aqui. Primeiro, Davi era fiel ao seu pai e à sua família. E aqui entra primeiro um princípio: se alguém quer vencer, honrar o pai e honrar a mãe. Quando eu olho aqui, eu vejo outro princípio, que Davi foi fiel como pastor e fiel quando cuidava das ovelhas. Outro princípio. Sabe qual outro princípio que eu vejo na vida de Davi? Davi foi um servo fiel, e Davi foi um bom músico, e Davi foi obediente. Sabe qual outro princípio que eu vejo na vida de Davi? Davi foi fiel lá na roça, foi fiel na família, foi fiel lá no reinado, e foi fiel também como general do exército de Saul naquele tempo. Saul uma certa vez provou Davi e falou assim: eu vou dar minha filha para você casar. Só que o objetivo de Saul era matar Davi, porque Saul estava com inveja, porque sabia que Deus era na vida de Saul, de Davi. Ele diz: vai lá no Filisteus e me traga 100 crepúsculos, 100 homens, traz lá, e eu vou dar minha filha para você casar. Saul já fez isso com o entendimento de Davi morrer na batalha. Só que ele se enganou, porque Davi não trouxe 100, Davi trouxe 200. Quer dizer, porque ele era fiel naquilo que ele fazia. E quando eu olho aqui para esta mensagem, eu aprendo algo, que muitas pessoas não são honradas, não são abençoadas, muitas pessoas não conseguem alcançar uma vida de sucesso. Por quê? Porque não obedecem princípios, não se esforçam na casa, não se esforçam no trabalho, não se esforçam na igreja,
não se esforça em lugar nenhum e quer ser honrado. E Deus nunca vai honrar uma pessoa que não obedece princípios. Não tem como Deus te abençoar se você não ser fiel no pouco. Tem pessoas que querem que Deus me coloque no grande, que Deus me coloque no alto, mas ele não é fiel nas pequenas coisas que Deus coloca. Tem pessoas que querem ser promovido no trabalho, quer ser um gerente, quer ser uma pessoa de destaque, quer ser uma pessoa honrada, mas o horário do serviço é 7 horas, ele chega a 8 horas. O serviço sai às 5 horas, ele sai às 4. Quer dizer, ele não honra princípios. Ele, muitas das vezes, ele quer ser honrado dentro da igreja. Ele quer ser um pregador, ele quer ser um evangelista, ele quer ser alguém reconhecido, mas ele só vem o dia que ele vai pregar, só vem o dia que ele vai subir no púlpito. Quer dizer, ele não quer abrir culto, não quer vir da igreja, não quer fazer nada. Quer dizer, ele não quer obedecer princípio. E entenda algo, Davi, para ele chegar lá em cima, ele teve que passar pelo processo dos princípios. Primeiro, se você olhar na Bíblia, Davi foi honrado e foi consagrado 3 vezes. Primeiro, lá no campo, ele provou fidelidade e Samuel honrou e ungiu ele. Depois, com o exército, foi reinado como Hebron, e depois como rei de Israel. Primeiro ele foi fiel no pasto, na família. Depois foi fiel com o general no exército, e depois ele foi fiel como rei de todo Israel. E aqui eu aprendo através dessa mensagem, primeiro, que uma pessoa de sucesso e uma pessoa que vai alcançar o seu objetivo é uma pessoa que vai obedecer os princípios que são lhe colocados. Quando alguém se esforça diante daquilo que está diante de você, você está se preparando para aquilo que Deus tem para a sua vida. Levanta a tua mão, mas a partir do momento que você não obedecer princípio, você não obedecer regra, você não obedecer horário, você não obedecer ética, você não obedecer autoridade, nunca Deus vai te honrar. Mas se você fazer a tua parte, prepara para aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Por isso que há pessoas que ficam 10 anos dentro de uma empresa, 10 anos dentro de uma igreja, e uma pessoa entra com 2 anos, com 1 ano, essa pessoa passa ele por 10 anos. E talvez ele vai dizer: mas será que Deus está sendo injusto comigo? Porque eu estou 10 anos aqui, dentro dessa empresa. Eu estou 10 anos aqui dentro dessa igreja. E esse irmão entrou e tem 2 anos e já passou de mim, que tenho 10. Por que isso acontece? É porque o que tinha 10 anos não obedecia princípios. E o que tinha 2 anos obedecia princípios. E quando alguém obedece princípios, ele vai ser honrado, não somente pelo homem, mas ele vai ser honrado por Deus. O próprio Deus vai lhe encarregar de lhe abençoar, de lhe prosperar, de lhe exaltar. Deus está dizendo para alguém aqui: se você quer ser honrado no teu trabalho, se você quer ser honrado lá na igreja, se você quer ser honrado onde você mora, obedeça ao princípio, faz a tua parte, esforça, e Deus vai te abençoar. Davi é um homem de princípio, e por isso que Deus falou: se esse teve capaz de bugar de princípios, defender as ovelhas do Pai, de um urso, de um leão, o que ele não vai fazer se eu colocar ele na frente de todo o meu povo de Israel? Quando alguém é fiel no pouco, Deus é poderoso para colocar esse no muito. Sabe qual é outra atitude desse homem que levou a ser um rei vencedor? Esse homem era um homem de convicção. Sabe o que é ser um homem, uma pessoa de convicção? É saber aonde quer chegar. Muitas pessoas, muitas das vezes, por não ter convicção, não saber aonde quer chegar, não consegue alcançar os seus objetivos. Eu pergunto uma pergunta para você aqui agora:
O que você quer conquistar se Jesus não voltar e você estiver vivo daqui 5 anos? Vou deixar você pensar um pouco. Qual é a sua convicção? Qual é o seu projeto para daqui 5 anos? Se Jesus não voltar ou se você não partir dessa terra, qual é o seu projeto? Casar, construir uma casa, comprar um carro, montar uma empresa. Qual é? Esse é o erro de muitos. Muitos lutam sem saber aonde quer chegar. Não tem uma convicção, não tem um planejamento. E por não ter um planejamento ou convicção, ele passa ano, passa 2 anos, passa 3 anos, passa 4 anos, passa 5 anos, e a vida dele não muda. Porque se ele tivesse convicção, ele podia fazer uma economia. Se ela tivesse convicção, ela podia fazer uma economia. Ele podia dizer: eu vou cortar aqui, eu vou gastar menos aqui, eu vou fazer aqui, eu vou fazer aqui. Quando chegou o tempo, ele alcançou o objetivo que ele conseguiu. Mas muitos, por não ter uma convicção, ele não consegue chegar em lugar nenhum. O que é convicção? Uma pessoa, escute algo, que tem convicção, ele tem que ter alguns pontos na vida dele. Uma pessoa que tem convicção, primeiro, ele não pode dar ouvido a influências malignas. Ele não pode dar ouvidos, vamos dizer, a frustrações, a inseguridades, a negatividades, a dúvidas. Davi não tinha isso. Davi sabia da convicção que ele queria. Quando seu pai falou para ele: pega queijo, pega leite e vai lá levar para os seus irmãos que estão lá na batalha, vai lá. Ele foi e ele escutou o filisteu afrontando o povo de Deus. E ele falou: quem é esse incircunciso? A palavra incircunciso quer dizer: quem é esse que não tem compromisso com Deus? Porque o circuncidado tinha compromisso com Deus. Ele está dizendo: quem é esse incircunciso? Quem é esse que não tem compromisso com Deus, que está afrontando o Deus de Israel? Quer dizer, aí o seu irmão chegou para ele e falou: seguro você veio aqui, ó, só para ver a guerra. O seu irmão começou a lhe desanimar. Aí Saul, quando ele se ofereceu para lutar: você é menino, você não tem capacidade, você não tem força, ele vai te vencer. Só que ele era um homem de convicção, ele não deu ouvido às palavras negativas. Ele olhou e disse: não importa o que vocês estão dizendo, eu sei o Deus que eu sirvo e eu sei aonde eu quero chegar. E a mesma coisa que eu fiz com o leão, que eu fiz com o urso, eu vou fazer com esse gigante, ele vai cair por terra. Por que muitas pessoas hoje não têm convicção, não conseguem chegar no seu propósito? Porque muitas vezes uma pessoa fala no trabalho: você não tem capacidade, você não tem estudo, você é uma pessoa desse jeito, você é uma pessoa desse jeito. Ele começa a deixar essas más influências entrar na sua mente, entrar no seu coração. A pessoa começa a dizer: o seu casamento não vai dar certo, você nunca vai ser feliz sentimental, as coisas para você assim. Ele começa a deixar isso encher o ouvido dele, encher o coração dele. E o que acontece? Ele acaba fracassando, ela acaba fracassando. Por quê? Porque deu mais ouvido às palavras negativas do que naquilo que ele acreditava que Deus tinha na vida dele. Mas hoje eu venho para profetizar sobre a tua vida. Levanta a tua mão, que todas essas má influências venha cair por terra. Não importa o que teu amigo fala no trabalho, não importa o que aquela pessoa fala na tua casa. O que importa é que você tem que crer que você tem um Deus que tem o poder de te abençoar. Então tenha convicção daquilo que você quer. Lute, batalhe e fiel a Deus para te dar a vitória. É isso que Deus quer de nós. Convicção é não dar ouvido a más frustrações. Ter convicção é ter visão daquilo que eu quero, é ter visão daquilo que eu quero alcançar.
alcançar, é ter visão daquilo que eu quero conquistar, é ter visão da onde eu quero chegar. Lembra de cego Bartimeu? Quando as pessoas tentavam parar ele disse: eu tenho um foco, eu quero enxergar e eu vou voltar a enxergar. Independente de vocês, o que vocês fazem, o que vocês falam, do que vocês dizem, eu tenho um propósito e eu vou chegar até Jesus e eu sei que eu vou enxergar. É isso que você tem que ter, esta visão. E ainda que você não tenha condição hoje, se você lutar, você vai ter condição amanhã. Ainda que você não tenha capacidade hoje, mas se você lutar, Deus vai te dar capacidade. Visão daquilo que você quer. Sabe qual é a outra coisa que tem que ter para ter convicção? Você tem que ter convicção nas suas palavras. Tem pessoas que Deus não honra ele porque ele não tem convicção nem nas suas palavras. Hoje ele está dizendo eu creio, amanhã ele diz eu não creio. Hoje ele está dizendo eu tenho fé, amanhã ele está dizendo eu não tenho fé. E nós sabemos pela palavra de Deus que a palavra tem poder. Tiago diz que a palavra gera tanto vida como tanto gera morte. E a partir do momento que uma pessoa que não tem convicção, ele já começa a se dizer: eu nasci para sofrer, não vai dar certo, eu sou um fracassado. Essas palavras vão ter poder sobre a vida desta pessoa. Quando as pessoas que são desta maneira, que as suas próprias palavras acabam trazendo destruição para a família, para o trabalho, para a saúde, para tudo. Porque as suas palavras não são palavras de convicção, de certeza, são palavras de derrota, são palavras de desânimos, são palavras contrárias. Então uma pessoa, quando não tem essa convicção, ele sai da igreja, ele fala eu creio, mas lá fora ele fala que já não crê mais. Quando chega dentro de casa já não crê mais, a sua palavra já é contrária. E uma pessoa não pode ter duas palavras, ele tem que ter a certeza do Deus que ele serve, independente da condição ou da circunstância. Ele tem que entender que Deus é poderoso para lhe dar a vitória. É isso que Deus está trazendo alguém aqui para dizer nesta noite. Tenha convicção daquilo que você quer e pare de dar ouvido às frustrações. Tenha visão daquilo que você vai alcançar, e a tua palavra seja a palavra de certeza do que Deus vai fazer na sua vida. Porque se você sair daqui e falar eu não vou conseguir, você não vai conseguir. Já se houve uma pesquisa, e a maioria das pessoas que ficam desta maneira, eu não vou conseguir, não vai dar certo, isso aqui, ele vive oprimido, as coisas vivem dando errado. Até o dia de trabalho não vai para frente. Até o dia, se você analisar, tem pessoas que muitas vezes, se ele chegar diante do serviço, ele olhar para o serviço e começar a colocar defeito no serviço, o serviço não vai render, não vai para frente, porque não, é muito pesado, não, é muito aqui, não, é muito aqui. Mas se ele chegar e ele pegar e meter a mão e começar a fazer, independente de qual for o serviço, Deus vai abençoar, vai dar a vitória. Não dá para limpar essa parede porque está muito encardido, tem que ser com produto e importado dos Estados Unidos. Não, vai ser com sabão normal. E se você ter a convicção, vai limpar para onde? Para a glória de Deus. Então a pessoa tem que ter o que? Esta palavra no que? De certeza. Quem está entendendo aqui, diga glória a Deus. Levanta a mão, tem pessoa que entrou aqui hoje e Deus está dizendo, não precisa de muita coisa, precisa de convicção. Davi tinha convicção, e uma pedra foi o suficiente para colocar o inimigo por terra, e para Deus dar vitória para ele. Se você tiver convicção, Deus vai usar coisas pequenas para o nome dele ser glorificado. Quem crê aqui, diga glória a Deus. Ele foi vencedor porque ele era um homem que obedecia ao princípio de convicção. Ele é um homem que fazia as coisas com excelência. Sabe o que é fazer as coisas? Escute algo. Há uma diferença aqui. Há uma diferença de fazer bem
e de fazer as coisas com excelência. Sabe por que tem pessoas que se destacam? Sabe por que tem pessoas que eles vai além das outras pessoas? Sabe por quê? Porque ele não faz somente o normal, ele faz além daquilo do esperado. Sabe por que muitas pessoas permanecem no nível de todo mundo? Sabe por quê, bebê? Sabe por quê? Porque eles fazem somente o que os outros fazem. E o que a maioria das pessoas faz? Somente cumpre as obrigações. Se o patrão falou assim, pega 5 caixas e leva para lá, ele só vai pegar 5 caixas e vai levar para lá. Talvez ele tinha 1 hora a mais para levar mais 5 caixas, mas ele não levou. Ele fez o bom, mas não fez com excelência. Vamos colocar uma pessoa que faz as coisas com excelência, ele vai fazer muito mais do que foi mandado. E há pessoas que ficam no nível de todo mundo, por causa que ele só faz o que é cumprir obrigações. Jesus uma certa vez falou assim numa parábola: se um servo, ele for na roça e cuidar de todo o seu serviço, ele chegar em casa e preparar a mesa para o seu patrão, preparar a mesa, o patrão vai dar graça por ele? Não vai dar. Sabe por quê? Porque ele somente cumpriu a sua obrigação. Mas agora, se esse que foi mandado fazer ali, ele fazer muito mais além, o que vai acontecer? O patrão vai começar a ele ver como um funcionário diferente das outras pessoas. Aí começa a excelência. Por que Davi foi escolhido por Deus? Por quê? Porque ele fazia, eu já citei uma vez aqui, quantos músicos tinha dentro de Israel? Quantos? Muitos. Quanto Saul ficou perturbado? Qual é o nome que saiu? Davi. Por quê? Tinha mais músicos, tinha muitos, Levi era músico. Porque Davi não somente tocava, ele tocava com excelência. Ele não somente fazia, ele dava o melhor daquilo que ele fazia. E aqui está o segredo de um crescimento, de um rei vencedor, do sucesso. Não é somente fazer, é dar o melhor daquilo que nós fazemos. Quando nós damos o melhor daquilo que nós fazemos, nós vamos começar a fazer a diferença. E hoje eu vim aqui para profetizar, levanta as tuas mãos sobre esta igreja aqui nessa noite, que você não vai somente fazer aquilo que te foi mandado, não somente aquilo que é tua obrigação, você vai fazer muito mais além daquilo que você foi mandado. Por quê? Porque isso vai te fazer ser diferente. Tem alguém que crê aqui? Levanta a mão e diga glória a Deus. Sabe por quê que muitos não fazem com excelência? Sabe por quê? Porque muitos é negligente, arruma desculpas, fala coisa, isso é coisa de bajulador, não precisa tanto. Ah não, eu vou ficar se matando para me enriquecer o pastor, ou para enriquecer o patrão, eu vou ficar se matando aqui para o patrão enriquecer, ou só para o pastor aparecer. Esses são pessoas negligentes. Sabe por quê? Esse tipo de pessoas não conhece uma coisa: a lei da semeadura. Esses são o tipo de pessoas que se esquecem que o que você planta, você colhe. Então, ele não vai fazer, não vai dar o melhor. E por ele não dar o melhor, as coisas sempre vai ser daquele mesmo jeito, daquela mesma maneira. Só que agora, quando alguém faz diferente, esse Deus vai começar a mudar a vida dele, e esse Deus vai começar a mudar a vida dela. E eu profetizo aqui que vai ter pessoas aqui nessa noite
que não somente vai fazer o bom, vai fazer com qualidade, vai fazer com excelência, vai fazer para fazer a diferença. E através de você fazer a diferença, além da semeadura vai alcançar a tua vida, a bênção de Deus, a prosperidade de Deus também vai chegar sobre a tua vida. Davi fazia quando ninguém estava vendo, dava o melhor. Deus viu, Deus mandou chamar ele. Deus, quando Deus quis exaltar Davi, por ele fazer bem, Deus não mandou, vai lá em outro lugar, vai lá em Belém, porque lá eu conheço alguém que ninguém conhece. Vai lá e unge, porque ele tem feito as coisas de qualidade, e é esse que eu escolho para colocar sobre o meu povo de Israel. Vou te dizer algo aqui. Para de esperar por amizade. Tem pessoa que pensa que vai ser honrado por ser amigo do intendente, amigo do prefeito, amigo do presidente, amigo do patrão, ou amigo de fulano. Escute, isso não vai mudar a tua vida, não. Tua vida depende de você ser amigo de fulano. Disse, porque quem vai te honrar não é ciclano, não é fulano, não é intendente, não é presidente. Quem vai te honrar é Jesus Cristo. Sabe que você faz a sua parte. E muitos acabam esperando nisso e acaba anos ficando decepcionado e nunca muda de vida. Aqui eu aprendo que Davi fez a parte dele. Sabe qual outra coisa? E já estamos terminando. O que Davi era? Ele era comunicativo. Você sabia que isso fez ele crescer? E se ele fez um vencedor? Por que eu te digo? Porque houve um momento que Davi estava sozinho. Ele teve que sair porque o inimigo queria ele destruir. Davi entrou, sabe na onde? Na caverna de Adulão. Sabe quem estava na caverna de Adulão? Depressivos, homens desanimados, pessoas frustradas, pessoas de todo jeito. Estava lá de cabeça baixa. Davi chegou e falou: levanta essa cabeça, levanta essa cabeça, levanta essa cabeça. A minha vida, não, para com isso, você é vencedor. Não, mas a minha vida, não, você vai alcançar, Deus vai te dar vitória. Levanta. Ele começou a se comunicar com aquele povo. Sabe o que aconteceu? Quem era depressivo arrancou da espada. Quem estava desanimado levantou a cabeça. E ele falou: vamos levantar a cabeça, vamos seguir eu. Se eu se levantar, você se levanta junto comigo. Ele começou o que? A comunicar com aquele povo. E por ele se comunicar, ele alcançou o maior exército de todos os tempos, o maior exército de toda a história. E ele não pegou pessoa perfeita, não. Ele pegou pessoa caída, pegou pessoa desanimada, pessoa rejeitada, pegou pessoa de todo jeito. Ele olhou e falou: as pessoas não acreditam em você, mas eu acredito em você. Sua família não acredita em você, mas eu acredito em você. Olha, ele acreditou. E por ele se comunicar, essas pessoas se levantaram e se tornaram pessoas fortes. E muitas vezes a falta de comunicação acaba impedindo, muitas das vezes, o processo, a vitória, o milagre e o crescimento de muitas pessoas. Quantas pessoas que por falta de comunicação estão ali bravo, separa, briga, separa, vai embora, mas não tem coragem de se comunicar e de acertar as coisas. Muitas vezes a falta de comunicação traz destruição. Até uma história que diz que tinha um jovem, diz que ele foi querer conquistar uma moça para namorar, e diz que ele escolheu o melhor restaurante da cidade e convidou a moça. Só que o restaurante era japonês. E ele levou a moça. E interessante que era o restaurante mais caro. Só que ele esqueceu de comunicar com a moça, e a moça não comia comida japonesa. O que aconteceu? Fracassou. Quem está entendendo aqui? Levante a mão e diga glória a Deus. Por quê? Por falta de comunicação. E muitos acabam fracassando por causa disso. Por falta de se comunicar, de conversar, de perguntar.
como que você está, isso, aquilo, acaba destruindo a família, perdendo o trabalho, acaba passando por um momento difícil. E muitas vezes por causa do orgulho, por causa de muitas coisas, a pessoa não quer se comunicar. Eu não vou falar, eu não vou conversar, eu vou ficar no meu canto, eu vou ficar isso, eu vou ficar aquilo. E a falta de comunicação impede porta de se abrir para ele. Você sabia que até uma empresa hoje, quem trabalha com empresa sabe muito bem disso. Uma empresa, para ela crescer, se ela não tiver comunicação, ela não cresce. Como que a pessoa vai saber que você trabalha com algo, se você não anuncia que você trabalha com algo? Somente quem vai te contratar é somente os que te conhecem, os seus amigos. Mas se você quer alcançar algo maior, algo mais grande, você tem que ter comunicação. Número de telefone, isso, aquilo. Então quando uma pessoa tem comunicação, ele está abrindo portas para as coisas crescer na vida dele e para as coisas crescer na vida dela. E Davi, por ser um homem de comunicação, o que aconteceu? Deus falou, sabe qual outra coisa? Eu termino com isso. Sabe por que Deus abençoou Davi? Porque Davi era um homem que sabia honrar as autoridades. Você sabia disso? Se você ver a trajetória de Davi, Saul, depois que ficou com inveja dele, Saul procurou matar Davi de todo jeito. Uma certa vez, eles estão no deserto, Deus coloca Saul na mão de Davi. Saul está dormindo, ele pega a espada, vai lá e corta um pedaço do manto de Saul, e fala aí de mim de tocar no ungido de Deus. Ele sai uma distância e depois ele levanta e fala assim, quando Saul acorda, ele diz, meu Senhor, Saul, minha autoridade, foi Deus que te colocou, é Deus que vai te tirar. Ele o que se prostrou, ele honrava, e por ele honrar, o que aconteceu? Deus, o próprio Deus eliminou Saul lá na frente. Sabe o que eu aprendo através aqui dessa mensagem? Que muitos, sabe por quê não é honrado? Porque não sabe honrar. Tem pessoas que ele quer respeito, mas não sabe respeitar. Tem pessoas que ele quer algo, mas não sabe. Ele não quer dar honra. Sabe o que é ao contrário da honra? Eu trouxe um estudo, é a desonra. O contrário de honrar é desonrar. E muitas pessoas, muitas das vezes, não quer honrar, ele quer desonrar. E por isso que Deus não abençoa ele. Não abençoa ele. Já começa pelo pai e pela mãe. Uma pessoa que não honra o pai e a mãe, não vai ser honrado. Uma pessoa que não honra o seu líder da igreja, não vai ser honrado. Uma pessoa que não respeita as autoridades lá fora, não vai ser honrado. Porque a Bíblia fala que não existe autoridade que não seja colocada por Deus. Nós temos a obrigação de respeitar todas as autoridades, seja qual for, seja polícia, seja caminhoneira, seja senador, seja intendente, seja quem for, nós temos a obrigação de respeitar e de honrar essas autoridades, porque se Deus permitiu essas pessoas estar ali, nós temos que respeitar a posição que eles estão ali. E temos que lhe dar reverência. Sabe que muitos não querem isso e por isso não são honrados? Porque o oposto da honra é a desonra. E quem não quer honrar é egoísta e orgulhoso. E uma pessoa que é egoísta e orgulhoso, ele só busca somente os seus próprios interesses. São pessoas que não querem honrar ninguém. Não quer, somente busca os seus próprios interesses. São pessoas que não amam. Por quê? Porque quem ama não busca o seu próprio proveito, mas busca o que é o bom proveito das outras pessoas. Sabe qual é outra? Pessoas que somente gostam de ser servido. São pessoas que não querem servir, não querem honrar, só querem ser servidos. Esse tipo de pessoas são pessoas também que somente gostam de ser o centro da atenção. É somente eles. Lembra de Saul? Por que para Davi tanto e para mim tanto? Por que o irmão tanto e por que para mim não?
somente ele tem que ser o centro da atenção. Se Deus começar a usar um mais do que o outro, já vem o espírito da inveja. Se Deus começar a prosperar um mais do que o outro, já vem o espírito da inveja. Quem está entendendo, levante as mãos e diga glória a Deus. Então quer dizer, é só ele que quer ser esse tipo de pessoa. Vou te dar característica. São o tipo de pessoas que não quer honrar. São pessoas que somente gostam de reclamar. A pessoa pode fazer tudo certinho. Você pode fazer a festa perfeita. Ele, no lugar de ver 90% que foi feito bom, ele vai ver um defeito para criticar e para reclamar. Você pode fazer o trabalho tudo bom, ele vai ver o errinho para criticar, mas não vai honrar o serviço que você fez. São pessoas o quê? Que só querem reclamar. São pessoas que só querem falar mal das outras pessoas. São pessoas que somente querem levantar calúnias. Esse tipo de pessoas são pessoas que não gostam de honrar. E quem não honra, também não vai ser honrado. Porque o segredo de você ser exaltado é você honrar. Levante as suas mãos. Quer ser honrado? Honra o patrão que Deus colocou para você trabalhar. Sabe por que tem pessoas que não é honrado? Sabe por quê? O patrão vira as costas e começa a falar mal do patrão para os companheiros. Começa a falar mal para todo mundo. Deus nunca vai honrar ele, nunca vai honrar ela. Você tem que honrar o seu patrão. Você tem que honrar a sua igreja. Você tem que honrar aonde você passar. Quando você honra, Deus também vai te honrar. Deus também vai te abençoar. É o segredo de alguém crescer. É o segredo de alguém ser abençoado. Só que muitos não querem isso. E por muitos não querer isso, acaba não vencendo. Mas hoje eu trago essa pequena palavra para esta igreja, para te dizer que Davi foi um rei vencedor. E você também pode ser vencedor através dessas atitudes. Se coloca de pé em nome de Jesus. Através de você fazer a sua parte, obedecer princípios, ser conveniente do que você quer, através de você fazer a tua parte, fazer com excelência, através de você honrar, eu tenho certeza que Deus vai te abençoar muito. Quem crê assim, diga glória a Deus e diga aleluia. Levante a sua mão, feche os seus olhos, levante a sua mão para o céu e vamos clamar. Hoje estamos no quarto dia da campanha, o meu milagre, gente. Levanta as mãos, começa dando glória, 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 glória. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, estamos, meu Pai, aqui diante de Ti, Senhor. Estamos aqui diante da Tua presença, para Te adorar, para Te glorificar, para Te exaltar. Oh Senhor querido, abençoa, meu Deus, o Teu povo. Abençoa, meu Deus, os Teus filhos, Senhor, que chegaram aqui nessa noite, através dessa campanha, através, meu Pai, desse culto, meu Pai. Que o Senhor possa lhe abençoar, que o Senhor possa lhe dar vitória, que o Senhor possa lhe dar resposta, que o Senhor possa lhe dar milagre, Senhor, diante desse clamor, diante desta oração. Venha, meu Pai, estender as suas mãos, venha, Senhor, abrir as portas, venha, meu Deus, abençoar, curar, libertar, transformar, que diante desse clamor, meu Pai, o Senhor possa operar aqui nesta noite. Abre o seu coração. Deus vai começar a tocar. Feche os seus olhos aqui nessa noite.